Olá pessoal, vamos bater um papo agora com o Coronel Luciano, que foi comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas. Nós vamos falar sobre todos os avanços da era PT para a segurança pública em Alagoas. É um prazer, Coronel, ter o senhor. É um prazer, Coronel, ter o senhor conosco. Seja muito bem-vindo. E eu queria saber do senhor, inicialmente, uma breve apresentação, como foi o seu tempo de polícia, como foi a participação na Polícia Militar. Quem é o Coronel Luciano? Obrigado pelo convite, Thiago. Eu que me sinto bastante feliz, lisonjeado pelo vosso convite. Tiago, eu entrei na Polícia Militar em 1989, através de concurso público. Eu era oficial temporário de infantaria do Exército, aqui no 59º Batalhão de Infantaria. Eu servi o Exército em 84, pela aquela obrigação, né, que todo homem no Brasil 18 anos se alista e aos 19 anos serve. Aí você vê aqui o NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, 1984. E em 1985 fiz o aspirantado, fui convidado para voltar a ser oficial. Em 88 eu resolvi, mesmo no Exército como tenente, resolvi fazer o concurso de oficial da Polícia Militar. Passei. Em 89, 1989, fui fazer o meu curso em Minas Gerais. Eu sou oficial de Alagoas, mas o meu curso foi feito na Polícia Militar de Minas Gerais, de 89 a 91. Em 91, retornei para Alagoas, segui a carreira, né? Aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e até o posto coronel. Nós cumprimos com toda a carreira do nosso oficialado. Servi em várias unidades da Polícia Militar, servi no antigo Batalhão de Choque, servi no Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, né? Fui comandante do Batalhão de Rádio Patrulha, que é o BPRP, e comandei também o 3º Batalhão em Arapiraca, que é a maior unidade de Polícia Militar de Alagoas. Fui comandante do Policiamento da Capital, que é o CPC. Fui subcomandante-geral da PM e comandante-geral entre 2001, desculpa, 2011 e 2012. Então teve, Depois, vice-secretário-chefe da Casa Militar do Palácio do Governo, no governo Teotônio Vilela. então teve toda uma trajetória entre o Exército, as Forças Armadas, a Polícia Militar, até chegar na gestão da Polícia Militar, da PM, não é isso? Eu digo que eu tive a formação militar e a formação policial. Eu tenho as duas formações. A formação militar, que eu passei 4 anos no Exército, e a formação policial, que eu tenho 33 anos de polícia militar. Certo. Então, o senhor viveu todo o período da gestão do PT enquanto estava na ativa na Polícia Militar, correto? Sim, eu fui para a reserva em 2014. Certo. Coronel, eu separei alguns temas aqui da segurança pública e eu gostaria de usar e pedir a opinião do senhor e o esclarecimento para a gente desmistificar uma série de mitos, de mentiras, de fake news que foram criadas ao redor dos governos do PT da segurança pública. E isso é muito importante que seja esclarecido, porque nós estamos vivendo um período eleitoral de segundo turno disputadíssimo, aonde nós estamos vendo o peso e a influência das mentiras que são contadas e isso traz apenas o medo para a população, que por não conhecer a fundo ou por não se lembrar a fundo tudo que o PT fez, tudo que as gestões do PT fez, tudo que o governo Lula proporcionou para a segurança pública, ela é levada a erro em acreditar em fake news. Aí, assim, eu gostaria de pedir a opinião do senhor, fazer algumas perguntas. Nós vamos voltar aqui para a nossa tela. E o primeiro tema que a gente gostaria de abordar com o senhor é a questão de armas. O senhor viveu, o senhor era policial
O senhor era policial na época anterior ao Estatuto do Desarmamento. E eu queria perguntar ao senhor, Coronel Luciano, como era a composição, como era a organização da sociedade referente a armas, referente a porte de armas, antes do Estatuto do Desarmamento? E agora era muito empírico, né? Não havia uma legislação que embasasse. Eu digo, por exemplo, eu era policial de rua. A gente ficava preocupado, porque a gente apreendia uma arma portada irregularmente na rua, levava para o quartel, né? A gente passava um recibo para a pessoa que teve a arma apreendida, levava para o quartel, mas a preocupação nossa era qual a destinação final daquela arma. A gente não tinha uma certeza de destinação final. Ela ia para o quartel que a gente era subordinado, depois ia para o Comando Geral da Polícia, ia para a Secretaria de Segurança Pública, que deveria mandar para o quartel do Exército para ser destruída. Mas uma semana depois, 2 semanas depois, em operação de novo na rua, a gente, vez ou outra, encontrava aquela arma apreendida circulando na mão de pessoas que não deveriam portar arma em Alagoas. Então, não havia um controle das armas, era tudo muito amador. Isso favorecia a corrupção, favorecia a utilização inadequada do armamento e a gente sabe que com isso acontecia muito crime utilizando arma ilegal, arma irregular, que às vezes estava no controle como apreendida pela polícia, mas ela retornava para a rua e para o cidadão infrator. Como era que se dava a questão do porte de arma? Como um cidadão conseguia um porte de arma? Como era tratado? Tinha algum procedimento? Como era que se dava o porte de arma antes do Estatuto? Normalmente ficava a cargo do secretário de Segurança Pública do Estado. E não havia uma normatização legal federal, né? Então a pessoa conhecia o secretário, tinha conhecimento, ou tinha alguém que se relacionava, então aquela pessoa conseguia o porte de arma. Não havia algo que regulamentasse, era pela proximidade, pela amizade, e isso dificultava muito as ações da Polícia Militar na ponta, no chão da fábrica. Certo. Agora aqui vamos falar do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento foi uma lei federal de 2003, sancionada no governo Lula, que veio regulamentar o porte e a posse de arma no Brasil. O porte e a posse de arma no Brasil, eles não são proibidos, eles são regulamentados. Qualquer cidadão que queira possuir uma arma, ele pode comprar sim o direito à legítima defesa, direito a você possuir uma arma, ele é permitido pelo Estatuto do Desarmamento, ele é assegurado. O direito de você portar a arma de fogo, ele é assegurado. Só que o Estatuto do Desarmamento, ele coloca a prerrogativa para a Polícia Federal fazer a análise, fazer a avaliação se aquele cidadão cumpre e atende os requisitos, primeiro, para possuir, ter a arma de fogo em casa para a defesa da sua família, para a defesa do seu patrimônio, e segundo, para o porte de arma. Como é que o senhor enxerga essa transferência da regulamentação, do cuidado com a expedição de porte de armas, da Secretaria de Segurança Pública para ser centralizada na Polícia Federal? Como é que o senhor enxerga isso? Tiago, foi uma evolução grande, né? Principalmente quem trabalha na segurança pública. Porque você tem a certeza que aquela arma apreendida, portada ilegalmente ou produto de um crime, ela teria uma destinação legal. Ela não seria desviada no caminho. E o porte de arma ou a posse de arma daquela pessoa teria uma regulamentação. O órgão iria fiscalizar e regulamentar o porte de arma. E antes disso, era arcaico, era amador, e era por influência, por amizade. Então, o Estatuto do Desarmamento foi uma evolução que ajudou
fundamentalmente aos operadores de segurança pública, que estavam lá na ponta da linha, porque conseguia ver agora que o seu trabalho estava produzindo resultado. E isso diminui, com certeza, as ocorrências envolvendo arma de fogo. Foi uma evolução. Coronel, após o Estatuto do Armamento, nós tivemos um referendo em 2005 que foi votado pela população sobre a permanência da venda de armas no Brasil. Ou seja, a população brasileira optou pela liberação de venda de armas, que as armas continuassem sendo vendidas normalmente com a regulamentação da Polícia Federal. Para que fique bem claro para a população, o senhor conhece alguma outra medida ou alguma medida que tenha sido tomada pelo PT para que a venda de armas seja proibida no Brasil? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? O senhor já viu algum comentário ou alguma proposta sobre isso no Brasil? Nenhuma, Tiago. O que acontece às vezes são fake news, mitos que se criam sobre certos assuntos, mas em nenhum momento. O PT apenas regulamentou, e era o que toda a população desejava, né? Uma sociedade moderna quer ter a regulamentação do porte e da posse da arma pela sua sociedade. Senão vira um bang-bang. Se você não tem regulamentação do armamento utilizado pela sociedade, é um bang-bang, é um mata-mata, e a gente fica sem controle. Quem ganha com isso é a bandidagem, quem perde com isso é a sociedade. A regulamentação veio em boa hora e nunca houve nenhuma restrição por parte do PT em relação à venda de arma de fogo para a sociedade. Houve a regulamentação e foi bem-vinda. É importante destacar que o porte de armas ele está sendo deferido, ele está sendo concedido mediante uma análise de necessidade. E quem faz essa análise não é um partido político, não é um deputado, não é um secretário de segurança. Quem faz essa análise é um delegado de Polícia Federal. É uma pessoa comprometida com a segurança do indivíduo que o procura, mas também com a segurança de toda a sociedade. O senhor que foi comandante-geral da Polícia Militar, o senhor enxerga a liberação indiscriminada de portes de arma para qualquer cidadão? Por exemplo, os condutores por aplicativo. O senhor acha que um Uber, o senhor acha que um condutor da 99 Táxi, ele estaria mais seguro se todos os seus passageiros embarcassem armados? Tiago, eu vejo como um desserviço à sociedade, né? Cientificamente comprovado por estudo científico em todo mundo, mais arma de fogo em circulação só aumenta a violência e aumenta também o número de homicídios. Então é um desserviço a liberação indiscriminada de arma de fogo para a população. Primeiro, nós temos que partir do princípio que segurança pública é responsabilidade do Estado. O Estado tem que prover a segurança pública para todos os seus cidadãos e cidadãs. E, excepcionalmente, aquela profissão, aquele cidadão precisando portar uma arma de fogo, ou precisando ter a posse de uma arma de fogo, que ele busque o canal competente, no caso a Polícia Federal, ele apresente as certidões necessárias, ele apresente o que lhe é solicitado conforme a legislação, ele tendo condições, ele usa essa arma. Mas a arma de fogo indiscriminada, cientificamente é comprovada que só traz mais crime e mais homicídio. E essa arma, ela se volta contra o cidadão. E essa arma só municia mais ainda o bandido, aquele infrator que utiliza arma de fogo para cometer crimes. Coronel, pegando gancho com isso que o senhor acabou de falar, eu vou destacar aqui quais são os requisitos para que o cidadão possa comprar uma arma de fogo. Ou seja, o cidadão que quer ter uma arma de fogo em casa para defender a sua propriedade, para defender a sua família no caso de uma invasão, isso é plenamente permitido, isso é regulamentado, ele só precisa seguir um procedimento junto à Polícia Federal.
E qual é esse procedimento? Acompanha comigo na tela. De acordo com o artigo 4º do Estatuto do Desarmamento, a Lei Federal 10.823, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos. Primeiro, comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e não está respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, e poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Segundo, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. Terceiro, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestados na forma da legislação disposta no regulamento dessa lei. Coronel, eu quero saber do senhor, dentro desses requisitos que o Estatuto apresenta, o senhor considera que tem alguma coisa abusiva? Porque, pelo que eu estou vendo, ele pede apenas uma documentação básica para quem precisa, para quem tem interesse em portar arma de fogo, em comprar uma arma de fogo. Como é que o senhor enxerga essa documentação necessária? Eu acho fundamental, né? Porque, primeiro, se você tem condições psicológicas de ter uma arma, de portar ou de ter a posse dessa arma. Se você entrega uma arma para a pessoa que psicologicamente não tem condições, ela pode cometer um crime, inclusive em casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. E também se essa pessoa não se envolveu em outros crimes lá atrás. É um atestado de boas antecedências. Então, eu acho que a legislação é clara e ela é boa no sentido de separar o joio do trigo. Precisa de arma, precisa. Agora, olha, você tem que ter as condições mínimas para tê-la. Isso é em proteção da sociedade. O objetivo maior é proteger a sociedade, o coletivo. É o coletivo sobre o individual. Um outro aspecto importante que eu também queria ressaltar é a questão da idade. De 25 anos no mínimo para ter para comprar essa arma. E a legislação também prescreve. Uma excelente observação, coronel. Agora, quais são os requisitos para o porte? O que é que a gente destaca? O primeiro passo para você conseguir o porte é você conseguir a posse. Primeiro você precisa comprar uma arma para depois você conseguir fazer o requerimento de porte. Para o porte, os requisitos necessários estão no artigo 10. A autorização para porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINARM. Ou seja, quem vai avaliar, quem vai analisar se o cidadão preenche os requisitos para o porte de arma de fogo é a Polícia Federal. Não mais decisões políticas a cargo dos estados, através de um secretário ou alguma coisa desse tipo. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos dos atos regulamentares, e dependerá requerente demonstrar, primeiro, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. Quer dizer que, para solicitar o porte de arma, o cidadão vai fazer a defesa, vai fazer a explicação de que ele exerce uma atividade profissional de risco ou que ele possui alguma ameaça concreta à sua integridade física. Precisa atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei e apresentar a documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Ou seja, tem-se claro que o PT, o presidente Lula, a presidente Dilma, em momento algum proibiu ou pretende proibir o direito de defesa do cidadão. A única coisa que foi feita foi regulamentação, foi o ajuste do caos que era antes. A partir disso, nós temos que é sim possível, desde a entrada do
presidente Lula em seus 2 mandatos, desde dos 2 mandatos da presidente Dilma, interrompido, o segundo mandato interrompido, mas não houve qualquer medida do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma, para inviabilizar o direito de defesa ou o direito de porte de arma. O que foi feito foi a regulamentação. Como o senhor enxerga nesse cenário, coronel, os requisitos para o porte de arma? O senhor acha que tem algo excessivo? O caminho é esse mesmo? Como o senhor vê? Tiago, eu entendo como necessário, né? E só fazendo, às vezes, as pessoas confundem. A posse é para você tê-la em casa, né? É para você poder trafegar com essa arma, né? Você poder conduzi-la com você. Às vezes as pessoas aí confundem a posse com a porte. Porte, então, eu acho que está bem resolvido, a legislação é bem clara e não há dúvida. E também tem algumas profissões que, devido à sua profissão, ela já tem o porte profissional da arma, como as carreiras policiais, né? Os juízes, os promotores, esses, devido à profissão deles, eles já têm um porte profissional da arma de fogo. Mas como você disse, foi um avanço excelente. Regulamentou o caos, como você falou. Eu queria reforçar isso aí, que regulamentou o caos. E outra coisa, equiparou o Brasil às nações mais desenvolvidas do mundo. E hoje, para quem trabalha na segurança pública, é uma medida excelente, porque você vê a produtividade, você vê o seu trabalho tendo resultado. Quando você tira uma arma de fogo ilegal da rua e vê que essa arma terá um encaminhamento correto. E também que você não vê pessoas indevidas com armas, portando arma indevidamente. A regulamentação foi excelente para a segurança pública e para a sociedade brasileira como um todo. Coronel, aproveitando, senhor, essa explicação, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, que é uma situação que é propagada em grupos de WhatsApp, em mídias sociais, e que a sociedade às vezes se apavora com isso. Nós sabemos que o Estatuto do Desarmamento é uma lei federal. Só quem pode alterar uma lei federal é o Congresso Nacional. Ou seja, o presidente não tem poder para revogar uma lei federal, ou para ampliar, ou para diminuir. Eu queria saber do senhor, o presidente pode abolir o porte de arma no Brasil? Não, só o Congresso, né, Tiago? O Congresso é que tem a competência para legislar no Brasil. Então, o Congresso, através de seus deputados federais, dos seus senadores, é que tem a competência. Isso está na nossa Constituição, isso é básico, né? Todo mundo tem conhecimento. Se alguém faz isso, faz com má intenção e faz com outros objetivos. Mas a competência específica é do Congresso Nacional. Nesse sentido, coronel, eu vou trazer aqui alguns decretos que o presidente Bolsonaro editou sobre a situação de armas. O decreto foi... vamos aos decretos. Eu vou colocar aqui na nossa tela e a gente vai comentando no próximo item. Decretos presidenciais de 2019. O que é que eu quero destacar? Nós tivemos mais de 40 decretos sobre armas. Eu vou destacar aqui 2 mais impactantes, porque o decreto 9.785 de 2019, ele permitia o porte de arma para diversas categorias profissionais. Ou seja, ele esvaziou a competência da análise da Polícia Federal, como o Estatuto do Desarmamento, no artigo 10, como nós já vimos, obriga, e disse assim, tais categorias têm direito a porte de arma a critério do presidente da República. Por óbvio, como qualquer jurista, como qualquer pessoa que tenha um mínimo entendimento da lei, sabia que era um decreto inconstitucional e foi um decreto revogado pouco mais de um mês depois, pelo decreto
984, também de 2019, só que esse de junho, que autorizou a importação de armas de grosso calibre, facilitando a entrada de armas no Brasil. E a gente sabe que, na sua grande maioria, vai ser utilizada por atiradores, por pessoas de boa índole que fazem a importação, mas que essas armas precisam ter um controle mais rígido, precisam ter um controle mais rigoroso, porque são armas de grosso calibre. Esse segundo decreto também foi revogado e nós tivemos uma decisão do STF em setembro de 2022, ratificando, mantendo a suspensão desses decretos. Aí eu gostaria de perguntar ao senhor: é possível que o presidente altere a legislação de armas por decreto? O senhor acha que a segurança pública estaria avançando se diversas categorias profissionais, sem a avaliação subjetiva da Polícia Federal, tivessem porte de arma? Tiago, é um desserviço para a sociedade brasileira e é um desserviço para a segurança pública no Brasil. O Instituto Sou da Paz é um instituto que mexe com a questão da segurança pública no Brasil. Ela disse o seguinte, soltou uma nota, disse que a mão que assina o decreto é a mesma mão que aperta o gatilho. Então, quem assinou esse decreto autorizando essa proliferação de arma é culpada por essa arma mais na frente estar apertando o gatilho e matando pessoas inocentes. No Brasil, com esses decretos assinados de forma errada, no meu entender, tanto é que o STF revogou muitos deles, né? O Brasil passou a ter mais de 1.300 armas vendidas por dia. É um absurdo, né? E outra coisa, uma das fabricantes de arma, no ano anterior à liberação por decreto de venda de armas, ela teve um faturamento de 300 milhões. No ano posterior, mais de 1 bilhão de reais. Então, houve interesse de algumas empresas, lobby de algumas empresas por isso. E outra coisa, isso só beneficiou a bandidagem. É arma na mão de bandido. Prejudica a segurança pública como um todo, porque coloca em risco a vida do policial, seja ele qual for, e também prejudica a sociedade. Quem ganhou com a liberação de arma? Quem ganhou? As fabricantes de armas, que tiveram um aumento de mais de 300% no faturamento, e a bandidagem que está tendo acesso a qualquer tipo de arma, inclusive fuzis de guerra. É um desserviço. Ainda bem que o STF, em boa hora, ele revogou esse decreto. Foram mais de 40 normas, entre decretos, portaria, alterando. Inclusive o Exército Brasileiro, que tinha a função de fiscalizar, de correr atrás, também foi retirado. Tinha uma norma que está aí do governo do PT, que era de você rastrear a munição, você rastrear a arma. Isso ajuda em muito na elucidação de crimes. Uma das portarias e um dos decretos assinado pelo atual presidente retirou essa possibilidade de rastrear arma e rastrear munição. Isso é um desserviço para a segurança pública e para a sociedade brasileira como um todo. Uma situação que eu gostaria de destacar, coronel, é a situação dos CACs. Os CACs são aqueles caçadores, atiradores e colecionadores. São profissionais, são pessoas sérias, são esportistas sérios, que exercem uma atividade profissional, uma atividade de lazer séria, mas eles foram empurrados para uma armadilha. O CAC ele teve autorizado a permissão para ele transitar armado no caminho de sua residência ao seu local de treinamento. E o que é que isso pode desenvolver? Isso pode gerar uma confusão. Como muitas pessoas já me perguntaram, eu vou fazer um registro de CAC
de caçador, de atirador ou de colecionador, porque aí eu tenho porte de arma. É muito importante destacar que isso não é um porte de arma. Ele só tem autorização para trafegar armado naquele itinerário específico. Em qualquer outro cenário que ele seja abordado, ele vai responder por porte legal de armas. Aí, assim, é muito importante que fique claro para toda a sociedade que o PT não atacou, nem ataca, nem pretende atacar o direito à legítima defesa. Muito pelo contrário, o PT normatizou. Porque se em algum momento o secretário de Segurança no passado quisesse impedir que aquele Estado tivesse porte ou compra de arma, ele poderia. Hoje não. Hoje o que ele fez foi normatizar. Então é necessário esclarecer e extirpar essa fake news que é tão divulgada. O PT não é contra o seu direito de legítima defesa. Quem fez a promulgação, quem fez a assinatura do Estatuto de Desarmamento foi o presidente Lula. Tiago, o bom caçador, bom atirador, bom colecionador é importante, né? Tanto é que a legislação prevê isso aí. Com essa liberação discriminada de arma, por exemplo, em 2021 eram 350 mil armas na mão dos CAC, colecionador e atirador e colecionador. No ano posterior, depois da liberação geral, são mais de 1 milhão de armas. Então, aquele bom colecionador, aquele bom atirador, aquele bom caçador, começou a ter no meio deles pessoas de índole que a gente tem dúvida. E essa pessoa começou a ser vista como colecionador, atirador ou caçador para ter acesso à arma, comprar essa arma e depois jogar essa arma na mão de bandido, certo? No mercado paralelo, no mercado ilegal. E isso tem abastecido. Além de que pessoas indevidas que se apresentam como atirador, como CAC, fica portando essa arma em local indevido, trazendo ocorrências, né, com arma de fogo, gerando homicídios, gerando lesão corporal gravíssima para ele, para a família dele ou para terceiros. Então o problema é esse. É essa liberação demasiada de armas que traz como consequência o número de homicídio, o contrabando de armas e essas pessoas de má índole entrando no círculo de pessoas que são, às vezes, colecionadores, são, às vezes, atletas que têm uma boa percepção do que é ter uma arma para praticar o seu esporte, para colecionar. Dando segmento aqui à nossa apresentação, eu queria conversar um pouquinho também sobre o combate ao tráfico de drogas. Aí, aqui eu quero fazer uma ressalva que o governo do PT foi o governo que mais teve medidas concretas no combate ao tráfico de drogas. E nós vivemos diariamente o bombardeio de fake news, de notícias, de mentiras, dizendo que se o PT entrar vai legalizar as drogas, que o presidente Lula compactua com o tráfico, compactua com as drogas. Quando nós vivemos na era Lula, na era PT, o maior combate ao tráfico de drogas que já foi visto. Vamos trazer aqui alguns dos principais atos concretos, das medidas concretas que foram tomadas durante o governo Lula contra o tráfico de drogas. Aí aqui eu destaco a criação da carreira de agente penitenciário federal através da Lei Federal 10.693 em 2003. Eu trago a criação do regime disciplinar diferenciado. Eu queria pedir ao senhor um comentário sobre o RDD. Até uma breve explicação para que a nossa audiência possa entender
possa entender concretamente a importância da criação de um regime disciplinar diferenciado. O RDD é muito interessante. Com essa lei federal a 10.792 de 2003, que criou o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, ele alterou a LEP, a Lei de Execução Penal, né? E também alterou o CPP, Código de Processo Penal, né? Então o RDD, ele veio para fazer frente às organizações criminosas, principalmente as organizações criminosas do tráfico de droga e do tráfico de armas. O que é que acontecia? Essas organizações criminosas têm um poder enorme. Terceiro Comando, Comando Vermelho, né? PCC. E esse pessoal, nos estados, quando eles eram presos e iam para o presídio, eles se sentiam em casa. E arregimentava muito mais gente para a sua organização criminosa. E às vezes os estados ficavam de mãos atadas, sem ter como isolar esse criminoso de alta complexidade dos demais. Então, com essa lei do governo do PT e do governo Lula, ele cria um regime disciplinar diferenciado que você isola esse cabeça da organização criminosa, podendo colocá-lo até 320 dias nesse regime. Você pode também transferi-lo de um estado para outro, de uma penitenciária para outra. Então, foi uma forma que o governo federal viu de ajudar os estados, socorrer os estados no combate às grandes organizações criminosas. Que ela não criasse mais teias, que ela não tivesse crescimento maior e que a gente cortasse o mal pela raiz. Então, o RDD foi também uma medida acertada dos governos do PT e do Lula, usando a expressão, né? Foi um tiro de morte no crime organizado no Brasil. Dando segmento, coronel, em 2005 nós tivemos o primeiro concurso para o Departamento Penitenciário Nacional. E nós tivemos também, em 2006, a assinatura do presidente, a publicação do presidente na Lei Federal 11.343 de 2006, que institui a Lei Antidrogas. Ou seja, olha que contradição. O presidente Lula, ele criou o Departamento Penitenciário Federal, ou seja, ele cria o cargo de agente penitenciário federal, ele cria o regime disciplinar diferenciado, ele cria o primeiro concurso para agente penitenciário federal e ele cria também a lei de drogas, ou seja, foi uma lei importantíssima para o combate ao tráfico de drogas, porque ela majorou as penas, ela trouxe toda a instrumentalização necessária para que o Estado pudesse punir, perseguir, criminalizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, como o senhor enxerga que o senhor viveu essa época policial militar de rua, qual foi a sua percepção na rua quando teve a publicação da lei de drogas? Deve haver mais segurança. Para quem trabalha na rua, o policial se sente mais seguro. Quando você não tem uma legislação séria, pesada, e você prende um criminoso forte, um criminoso de uma facção forte, você prende aqui, e no outro dia você vê aquele criminoso saindo pela porta da frente da delegacia ou de qualquer local onde ele esteja custodiado, para a gente que é policial, é como se fosse desanima, é como se estivesse enxugando gelo. Mas quando essa legislação, esse pacote de leis veio, trouxe para a gente o quê? Mais serenidade, mais confiança em trabalhar, e você trabalha com mais amor, você trabalha com mais energia, com mais afinco, porque você sabe que o trabalho de proteger a sociedade tem um objetivo.
Então, os governos do PT, Lula, Dilma, ele fez um, ele fez uma teia de leis que protegeu a sociedade e também protegeu o trabalho policial. Só reforçando nessa lei que criou o regime disciplinar diferenciado, ele também protege o agente penitenciário. O agente penitenciário que trabalha nesse RDD, ele tem sigilo da sua vida, ele pode ser removido quando ele tiver contato com aquele líder de facção. Então, essa legislação, além de isolar aquele bandido perigoso, ele protege o agente penitenciário para que ele não possa, mais na frente ser alvo daquela facção. Com sigilo na sua identificação, removendo ele daquele local após um certo tempo, para que ele possa ter a sua vida, a integridade da sua vida e a segurança também necessária para ele e para a sua família. Então, foi um pacote que só beneficiou a sociedade brasileira, beneficiou aos operadores de segurança pública, e era uma coisa que faltava e que a sociedade clamava. E também fez com que o Brasil ele fosse equiparado às melhores nações do mundo na matéria em questão. Dando andamento, a gente traz aqui a construção das penitenciárias federais, ou seja, no governo Lula, 2006, foi inaugurada a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, a Penitenciária Federal de Campo Grande. Na gestão da presidente Dilma, foi inaugurada a Penitenciária Federal de Porto Velho, de Mossoró, e foi aprovada e construída a Penitenciária Federal de São Sebastião, sendo que foi inaugurada pelo Temer. Mas o projeto e a construção foi todo na gestão Dilma. O que era que eu gostaria de perguntar ao senhor? Como é que o senhor enxerga? Qual a importância que o senhor enxerga na construção das penitenciárias federais? Qual a importância que o senhor enxerga na construção do Departamento Penitenciário Federal no combate ao tráfico de drogas? Por quê? Quem diz que o PT é a favor do tráfico de drogas está tentando apagar o passado. E aqui nós estamos vendo, o PT criou a carreira, criou a lei, criou as leis que possibilitaram o surgimento da carreira de agentes penitenciários federais, criou todo o sistema penitenciário federal, criou um regime disciplinar próprio para os chefes de tráficos e criou a lei antidrogas. Como é que o senhor enxerga o surgimento do sistema penitenciário nacional no combate ao tráfico de drogas? Qual é a importância do sistema penitenciário federal? Tiago, veja quanta coisa boa, né? Um pacote completo, né? E tem gente que tece crítica, tem gente que fala mal dos governos do PT nessa área, mas é uma cadeia, né? São teias, né, que se interligam e embasam e dá o quê? Dá segurança para o operador de segurança pública e dá segurança para a sociedade. Você faz concurso, você cria penitenciária, você faz as leis, então é tudo interligado. Objetivando, é claro, apoiar ao operador de segurança pública e também a sociedade. Os presídios vieram ocupar um branco, um buraco que tem na questão penitenciária do Brasil. Às vezes, aquele chefe de organização criminosa, aquele bandido perigoso, ele ficava no seu estado de origem, né? E ele avançava mais ainda a sua teia, ele avançava mais ainda a sua organização, ele criava mais força. E às vezes o governador do estado, daquele estado, o secretário de Segurança Pública, os próprios policiais, o Poder Judiciário, o Ministério Público, ficavam de mãos atadas. Em boa hora, os governos do PT, Lula e Dilma, fizeram os presídios federais e disseram: olha, governador, olha,
Poder Judiciário. Não sou eu. O juiz federal com o juiz estadual se acertam com o governo e vê, olha, esse chefe de organização criminosa não pode ficar aqui. Eu preciso retirá-lo, porque ele está trazendo problemas de segurança pública. E ele é retirado e passa um certo tempo em um presídio federal. Foi mais uma medida acertada. Aí você vê RDD, presídio federal, agente penitenciário, leis. É um pacote completo. Eu vejo como uma excelente medida a questão da construção dos presídios federais. Vieram como uma solução para os estados e completou uma lacuna, um buraco que existia no nosso país. Agora, fazendo justiça, coronel, sabendo da importância dos 5 presídios federais que o PT construiu, eu queria que o senhor me dissesse, o governo Bolsonaro inaugurou quantas penitenciárias federais? Nenhuma, Tiago. Eu não vejo nada em segurança pública que foi feita, que tivesse algo de positivo para a sociedade e para os operadores de segurança pública. Quer ver uma medida ruim, negativa? Essa liberação de armas indiscriminada. Prejudica a sociedade, porque mais arma em circulação é mais crime, é mais homicídio. Prejudica os operadores de segurança pública. Por quê? Mais arma em circulação, aquela ocorrência pequena, a gente chama de ocorrência pé de chinelo, às vezes uma briga de marido e mulher, uma briga de trânsito, pode ter uma arma ali envolvida. E essa arma essa ocorrência passa a ser uma ocorrência mais crítica. Quando tem arma em ocorrência, é uma ocorrência crítica para o operador de segurança pública, que envolve, pode trazer lesão corporal ou pode trazer homicídio. Então, o governo aí que está, ele não fez nenhum presídio e não fez nada de bom para a segurança pública e nem para a sociedade brasileira. Quem deu esse recado também foi o presidente Lula no último debate. Vamos ouvir aqui. Sabe, mas o dado concreto é o seguinte, você está falando com o cara que fez 5 presídios de segurança máxima nesse país. Quanto você fez? Nenhum. O presidente Lula foi o presidente que mais fez pelo combate ao tráfico de drogas. Aqui nós temos a criação do cargo de agente penitenciário federal, a criação do regime disciplinar diferenciado, nós temos o primeiro edital para concurso público de agente penitenciário, nós temos a lei de drogas, que foi criada no governo Lula, nós temos os 5 presídios federais e nós vamos além. Nós temos aqui as maiores operações concretas de combate ao tráfico de drogas, que foram as operações do Complexo da Penha e do Alemão, realizadas em 2010. Eu vou trazer mais um VT aqui, que é muito importante trazer. Durante muitos anos, a população do Rio de Janeiro viveu ameaçada por bandidos, facções criminosas e pelo tráfico de drogas. A ação dos bandidos na cidade chegou ao ápice em novembro de 2010, quando traficantes iniciaram uma série de ataques à polícia e à população, gerando tensão e medo. Diante da situação insustentável, a Presidência da República autorizou uma ação conjunta entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, para garantir a paz nos complexos da Penha e do Alemão. A presença do Exército Brasileiro teve início ao final de 2010, por intermédio de uma diretriz ministerial. Diretriz número 14, em que dava a missão para o Exército participar dessa operação com 800 homens. Uma operação de dar proteção ao perímetro para assegurar as melhores condições para que os policiais, as forças de segurança pública pudessem adentrar naquela comunidade
e resgatá-la dos traficantes. O comandante da brigada já foi para a Vila Militar acionar a sua tropa, fazer os seus planejamentos, os reconhecimentos. E aí eu acho que foi um recorde, porque entre a saída dele lá do centro do Rio, chegada à Vila Militar e a tropa chegar à área de operações, se passaram 11 horas. Eu recebi a ordem cerca de meio-dia, eu saí do Comando Militar do Leste, 1h da manhã, meio-dia eu recebo a ordem para me aproximar. Mas quando de fato nós chegamos na rua Itararé, Itaoca, que era exatamente o perímetro, né? Configurava o perímetro da nossa área, o Morro do Alemão, o Complexo Alemão estava todos tinham fugido para lá. Nós chegamos aqui embaixo de tiro, embaixo de fogo, então eu tive que cheguei, levamos muita sorte, não ter mais gente ferida, eu tive 2 soldados feridos. A destacar nessa nossa primeira contato foi que no cerco nós conseguimos fazer diversas prisões e detenções, inclusive apreensão de recursos financeiros, de muito material, de traficantes que estavam tentando abandonar a área depois que a polícia entrou. O Brasil todo estava esperando essa operação. Eu acho que o Brasil parecia, eu senti como se fosse um jogo da Copa, porque de todo o Brasil, as imagens iam para todo o Brasil, né? Logo cedo pela manhã as TVs mostrando, mas tinha uma torcida, tinha uma energia muito forte de toda a sociedade, né? Para que aquela operação desse certo. Eu quero destacar aqui. Nós vivemos uma era onde a fake news era. Isso é fato. Infelizmente, uma grande parcela da população ela é influenciada por mentiras, aonde diz que o PT vai liberar as drogas. Quando nós mostramos que o governo do PT foi quem fez uma verdadeira guerra estruturante, como o senhor muito bem falou, inicialmente e prática. Porque veio da estruturação do arcabouço de legislação, do arcabouço físico na criação de presídios federais, na criação do RDD, do Regime Disciplinar Diferenciado, e na efetivação das ações de pacificação, no combate concreto, inclusive com uma parceria forte do Exército, das Forças Armadas. Aí, agora, eu quero retornar para a nossa apresentação para destacar o seguinte ponto. Sobre a legalização de drogas, sobre mais essa mentira que é a pregoada ao PT, eu quero destacar um posicionamento do presidente Lula sobre o fortalecimento do combate ao tráfico, inclusive ao tráfico internacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende a criação de um conselho para combater a produção e tráfico de drogas na América do Sul. A proposta foi feita em São Paulo no encontro com o presidente Álvaro Uribe, da Colômbia, país que é considerado a maior fonte de cocaína para o narcotráfico. As drogas ocuparam a atenção dos 2 presidentes por causa do final de semana excepcionalmente sangrento no Rio de Janeiro. Lula condenou a violência promovida por chefes de quadrilhas na cidade e disse que não vai medir esforços para combater a violência. Tudo que o governador precisar, nós estaremos dispostos a fazer todo o sacrifício que for necessário para ver se a gente, limpa, sujeira que essa gente impõe ao Brasil no mundo. O presidente disse não acreditar que a legalização das drogas possa reduzir o poder do tráfico e defendeu políticas mais rígidas para combater o consumo nos países ricos. Por isso nós propusemos ao presidente Uribe, propusemos na Unasul, a gente criar um conselho de combate ao narcotráfico na América do Sul, para que a gente possa, todos os países, intensificar o combate e, ao mesmo tempo, ter autoridade moral para pedir aos países ricos que combatam, os usuários dentro do seu país, porque aí, quem sabe, a gente poderia obter
uma vitória contra o narcotráfico. E é muito importante nós fazermos uma distinção. Que distinção? É preciso combater com todas as forças o traficante. Mas o usuário, aquela vítima do tráfico, aquele cidadão que se envolveu na situação da droga como usuário, ele não deve ser tido como inimigo do Estado. Ele tem que ser tido como um cidadão que precisa de um tratamento médico. Essa é a visão das melhores práticas internacionais. E o Brasil precisa seguir nessa linha. Isso não quer dizer descriminalização do uso de drogas, que é uma mentira. O PT não tem um projeto, o PT não tem uma iniciativa que vise a descriminalização do uso de drogas. Muito pelo contrário, é cana dura contra o traficante e tratamento médico para o usuário. Nesse sentido, eu vou colocar mais um brilhante posicionamento do presidente Lula para a gente dar seguimento. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é preso e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar? Coronel, eu queria que o senhor fizesse agora um comentário para a gente passar para o próximo tópico. De tudo que o senhor enxerga, como foi a gestão PT no combate ao tráfico de drogas? Está claro, não é, Tiago? Está claro que o PT, do governo Lula e Dilma, avançou e muito nessa questão do combate às drogas. Como? Primeiro com a Lei Federal 10.693, de 2003, que cria o cargo de agente penitenciário federal. E a lei cria 500 cargos, né? E dá para o sistema federal brasileiro essa importância no combate às drogas. Outra coisa é a lei do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que você consegue separar aquele chefe da organização criminosa, aquele líder do tráfico de drogas, dos presos normais. Você consegue socorrer os estados colocando esse líder no RDD, no Regime Disciplinar Diferenciado, no estado ou em outro estado. E você também abre concurso para o DEPEN, através de editais. Você faz a nova lei de drogas, que é um avanço. Se você for conversar com o pessoal da área, a lei de droga no Brasil é um avanço em relação à legislação mundial. Os governos do PT, Lula e Dilma, constroem os presídios federais. Sim, sendo um deles terminado o governo Temer. Mas esses presídios federais servem de reforço a essa política contra as drogas. E apoia também os governadores dos estados, dando uma solução para eles, dando uma vazão nessa questão da organização criminosa que começava a avançar e a ficar sem controle naquele estado. E é claro, né? Sem fake news, sem essas mentiras que são disseminadas, foram os governos do PT, de Lula e Dilma, que trabalharam mais contra o tráfico de droga no Brasil. Quer na legislação, quer na construção de presídio, quer na estruturação logística, quer no apoio aos estados, quer no apoio à sociedade, aos órgãos de segurança pública, sem tratar a sociedade ou o usuário como inimigo. Você tem que separar o traficante
aquele chefe de organização como um bandido que é um grande mal, um câncer para a sociedade. E aquele usuário tratado como uma questão de saúde pública, que tem que ser ressocializado e retornar para o seu convívio. E outras coisas, né? As operações de pacificação junto às Forças Armadas com os órgãos de segurança pública, a retomada de territórios que estavam antes dominados pelo tráfico de droga. Então, tudo isso, toda essa malha de segurança pública, toda essa teia para que o Brasil pudesse avançar, para que o combate ao tráfico de drogas tivesse o melhor respaldo possível e o melhor resultado possível. Então, o PT e os governos Lula e Dilma são dignos de elogio na questão do combate às drogas no Brasil. Coronel, é muito importante que isso fique bem claro para a sociedade brasileira. Essas fake news de que o governo do PT apoia tráfico, apoia traficante, elas não têm fundamento nenhum. Da forma que foi mostrada, o PT foi o governo que mais fez pela segurança pública. A criação do cargo de agente penitenciário, a criação do Departamento Penitenciário Federal, a criação do regime disciplinar diferenciado, a criação dos presídios federais e, taticamente, as operações de pacificação do Rio de Janeiro foram golpes mortais no tráfico de droga. Não quer dizer que esteja perfeito, mas foi o maior combate que o Estado brasileiro já fez contra o crime organizado voltado ao tráfico de drogas. Por isso, essa fake news que o PT vai legalizar droga, como a fake news que o PT vai proibir o direito de defesa, isso precisa ser exterminado da internet para que o cidadão de bem, não seja influenciado em mentiras, por mentiras. Dando seguimento, Coronel, à nossa apresentação, eu quero falar agora sobre ações estruturantes e de valorização da segurança pública. Porque é muito importante destacar que o governo do PT foi o governo que mais fez concretamente pela segurança pública a nível estadual e a nível federal. E isso não adianta espalhar fake news. Por quê? Porque a história vai mostrar. Nós temos a Lei Federal 11.530 de 2007, que criou o PRONASSE, que foi o maior programa de segurança pública com cidadania já criado na história do Brasil. Nós destacamos do PRONASSE o artigo 8º, que era o projeto Bolsa Formação. É destinado à qualificação profissional dos integrantes das carreiras já existentes das Polícia Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, dos agentes penitenciários, dos agentes carcerários e dos peritos, contribuindo com a valorização desses profissionais e, consequentemente, benefício da sociedade brasileira. Eu gostaria, Coronel, o senhor, como militar, na época do PRONASSE, explica para a gente como foi viver essa época, como foi essa fase no Brasil. Tiago, o PRONASSE, ele foi fundamental para os estados. Ele ajudou e muito. Porque o PRONASSE ele ofereceu aos estados cooperação técnica e também cooperação financeira. Então, por exemplo, aqui em Alagoas, nós recebemos muito material para a segurança pública, recebemos muitos recursos financeiros para a segurança pública. Por exemplo, a gente tinha aqui revólver 38, muito pouca pistola. Então, através desse termo de cooperação técnica, nós recebemos as pistolas .40, que era um sonho de todo policial ter. O policial sonhava em ter uma pistola .40. E essa pistola .40 dá mais segurança ao policial e, por conseguinte, à população.
os policiais às vezes andavam com um colete à prova de balas vencido ou velho rasgado. Essa cooperação técnica entre os estados e a federação, através do PRONASSE, o governo federal, também trouxe colete à prova de bala, viaturas, dinheiro para a construção de bases comunitárias, formação policial. Houve uma formação policial muito grande e também troca de experiência. Como foi constituída a Força Nacional de Segurança Pública, você mandava um efetivo de Alagoas operar na Força Nacional de Segurança Pública, e quando esse efetivo voltava melhor formado e também trazia o material com ele que ele usava naquela operação. Vinha com a pistola, vinha com a colete, vinha com a viatura. Então, o PRONASSE, nessa época, ele ajudou muito aos estados, tanto na cooperação técnica, formação, como também na cooperação financeira, trazendo recursos para apoiar aqueles estados. Então, foi o melhor programa de segurança pública visto até hoje pelo governo federal em cooperação com os estados e com os municípios. Vamos passar aqui um VT explicativo do PRONASSE, para que os cidadãos que não conheceram, conheçam, e que quem viveu essa época se lembre de como era, do que era o projeto PRONASSE, o que era o programa. A segurança é uma das principais preocupações dos brasileiros. E para evitar que a violência continue aumentando, o governo federal criou o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Um grande projeto desenvolvido pelo Ministério da Justiça em parceria com diversos ministérios, estados e municípios, para agir não só no enfrentamento ao crime, mas também nas suas causas. A comunidade escolhida para colocar em prática as ações do PRONASSE é chamada Território de Paz. O Território de Paz é um conjunto de ações do PRONASSE que vai fazer a diferença no dia a dia das comunidades, com programas de policiamento comunitário, assistência gratuita ao preso, projetos de defesa do consumidor, entre outros. As mulheres vão ajudar a prevenir a violência, os jovens terão a chance de se afastar da criminalidade e toda a comunidade estará envolvida no processo de transformação. Os Territórios de Paz contam com um Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, que organiza as ações locais e promove o diálogo com o cidadão. O GGIM une as polícias civil e militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícias Federal e Rodoviária Federal. Representantes da sociedade civil participam do GGIM por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança. A tecnologia também está a serviço do GGIM, com a instalação de equipamentos de vídeo monitoramento. Com o GGIM em ação, o Núcleo de Comunicação do PRONASSE mobiliza a comunidade para conhecer e participar dos projetos. A Força Nacional de Segurança também está à disposição para apoiar as polícias estaduais quando necessário. A interação entre a polícia e a comunidade é uma das prioridades do PRONASSE para prevenir a violência nos territórios de paz. Paralelamente, são desenvolvidos vários projetos para a valorização do profissional de segurança pública, como o Bolsa Formação, que oferece R$ 400 aos participantes de cursos de formação promovidos pelo Ministério da Justiça, e o Plano Nacional de Habitação, que ajuda a realizar o sonho da casa própria, com condições especiais de financiamento. Os policiais, depois de devidamente preparados para trabalhar junto à comunidade, atuam sempre na mesma região e são facilmente localizados nos postos de policiamento comunitário. O jovem em situação criminal e seus familiares contam com o auxílio da Defensoria Pública, fortalecida pelo PRONASSE. Eles recebem assistência jurídica integral de profissionais especializados em um núcleo de justiça comunitária instalado na comunidade. Para melhorar o sistema prisional, todos os presídios construídos com recursos do PRONASSE serão equipados ainda com
módulos de saúde e educação, sala de aula, laboratório de informática e biblioteca. O Estado, município que tiver interesse em construir novas unidades terá à disposição recursos do Pronace. O Pronace Móvel é um canal que vai garantir o atendimento ao consumidor no território de paz, mudando a dinâmica de acesso aos PROCONs. Agora é o serviço de atendimento ao consumidor que vai até o cidadão. As mulheres também terão papel fundamental nas comunidades. Lideranças femininas são treinadas para atuar com jovens que vivem sob o risco de cometer crimes e, para isso, recebem uma bolsa auxílio. Com o apoio das famílias, as mulheres da paz se aproximam desses jovens e os encaminham a projetos sociais e educacionais. Para desenvolver a cidadania e fortalecer a autoestima do jovem, foi criado o Protejo, um projeto que cuida dos jovens expostos à violência doméstica e urbana ou que vivem nas ruas. Jovens bolsistas, identificados por agentes de desenvolvimento social, serão integrados por meio de atividades culturais, esportivas e educacionais. A Polícia Rodoviária Federal ganha reforço com o Pronace para garantir o cumprimento das leis de trânsito e punir os motoristas que bebem ao volante. Como nós vimos, Coronel, o Pronace foi uma revolução na segurança pública que vem complementar todas as medidas de combate ao tráfico de drogas, só que dessa vez ele vem com medidas estruturantes, vem trazendo mais efetivo, mais equipamentos, vem trazendo treinamentos, vem trazendo um item essencial, que foi a Bolsa Formação, que era uma remuneração direta para os policiais que participavam de capacitações. Aí eu gostaria que o senhor fizesse uma explicação do que foi a Bolsa Formação e qual a importância nisso e qual o sentimento da tropa. Como era que a tropa se sentia quando participou desse projeto? Tiago, o Pronace foi uma revolução na segurança pública, né? E dentre as suas diretrizes tem uma valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes penitenciários. E uma das valorizações é o Bolsa Formação. Então, o nosso policial, seja ele qual for, policial militar, policial civil, policial penal, então, todos eles vibraram com a questão da Bolsa Formação. Por quê? Aumentava o seu salário, dava para ele uma melhor condição de vida. E outra coisa, não era algo que dá só por dar. Exigia que aquele policial ele fosse para um treinamento, para uma capacitação. Então era a contrapartida. Eu te dou Bolsa Formação, mas você tem que fazer um curso para que capacite você e para que você apresente o melhor serviço à sociedade. Então foi uma revolução. Todo policial queria fazer o queria ter esse Bolsa Formação, queria fazer os seus cursos, melhorava a formação dele, melhorava a prestação de serviço de segurança pública para a sociedade, e a sociedade, por sua vez, se sentia mais protegida pela boa prestação do serviço daquele policial, seja ele qual for. Então, o Bolsa Formação trouxe um estímulo muito grande para os policiais. E hoje os policiais vivem órfãos, né? Não tem essa coisa tão boa que foi vista pelo Pronace. Porque o Pronace, além do Bolsa Formação, vê também a questão da habitação do policial, a questão do equipamento, do material. Mas o Bolsa Formação, que era oferecer um valor para aquele policial e ele se capacitando, e também o Pronace exigia que os estados oferecessem àquele policial um salário mínimo nacional, para que aquele policial não tivesse um salário abaixo do que se paga por aí. Um piso. Então, é um piso. Foi uma revolução o Bolsa Formação, e hoje, se você conversar com qualquer policial daquela época, eles sentem falta, porque além da capacitação, ele tem o estímulo
financeiro, que é muito importante. Existe alguma iniciativa do governo Bolsonaro concreta que o senhor conheça para Bolsa Formação dos policiais ou que tenha gerado essa preocupação com a habitação? Porque o PRONASSE também possuía um programa habitacional voltado para os policiais. No governo Bolsonaro, o senhor conhece alguma dessas iniciativas? O governo atual só retirou dos policiais. Na reforma da Previdência, aumentando o tempo de serviço do policial. Antigamente, o policial militar, vou trazer aqui para o policial militar, mas é extensivo às outras carreiras de segurança pública, ele podia se aposentar com 30 anos, voluntariamente, e 35 anos ex officio, né? E a policial militar era 25 anos, voluntariamente, 30 anos ex officio. Então, o Bolsonaro aumentou para 35 anos para que esse pessoal possa se aposentar ou ir para a reserva, ou 65 anos de idade, quando a atividade policial é a atividade de maior risco de vida do mundo. E principalmente o policial brasileiro, que ele vive em constante combate com a bandidagem, o número de suicídios é altíssimo. Então, o policial brasileiro, ele usa colete, usa arma, sobe grota, desce grota. Então, depois de um certo tempo, ele tem a sua capacidade física diminuída e também tem problemas psicológicos agravados devido à sua profissão. Então, esse governo aí aumentou o tempo de serviço, taxou mais desconto previdenciário dos policiais e não trouxe nada de positivo na questão financeira, na questão laboral, na questão de apoio ao policial, seja ele qual for. Como a gente diz no jargão policial, lá embaixo dos quartéis, ele só aumentou o serviço, só aumentou a carga de serviço e só tem trazido problemas para a atividade policial. Quando você coloca mais arma na rua, ele coloca em risco o policial. Quando você aumenta o tempo do policial, ele coloca em risco a saúde física e mental do policial. Quando você taxa com um percentual maior a previdência do policial, você ganha menos dinheiro. Isso prejudica o dia a dia do policial. Então, esse governo só retirou dos policiais, seja ele qual for, policial militar, policial civil, PRF, PF, até a pensão dos policiais ele cortou pela metade. É um grande desgoverno. Vamos dar seguimento aqui, coronel, para desmistificar a segurança pública, porque é um grande mito, é uma grande mentira que as gestões do PT eram contrárias. Aqui nós trazemos a criação da Força de Pacificação em 2010, que foi mais uma ação extremamente importante contra as organizações criminosas. Vamos ver mais esse VT. Após a restauração da ordem pelas forças de segurança pública em razão da necessidade de ocupação da área, foi determinada ao Ministério da Defesa a criação de uma força interagências, composta por tropas do Exército, policiais civis e militares, órgãos da Justiça e de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, denominada de Força de Pacificação. Ficou sob o comando do Exército e foi a primeira do gênero a ser empregada em solo nacional. Suas ações foram baseadas na experiência das tropas brasileiras no Haiti. A nossa missão era garantir a segurança daquela população. Era a preservação da ordem pública e a segurança do patrimônio e das pessoas em toda a área de pacificação. E foi depois interpretada pelos comandantes com duas vertentes. Uma vertente era dar segurança à população e a outra vertente era pacificar. Nós vemos, coronel,
que na gestão do PT foram tomadas diversas ações pioneiras para o combate da criminalidade. Aqui nós falamos das operações de pacificação, agora nós falamos da criação da Força de Pacificação, que também foi conhecida como Força de Paz, Sim. que era uma operação conjunta do Exército, com integração das polícias militares, polícias civis, das perícias científicas. E o senhor conhece alguma iniciativa similar, concreta, do atual governo para o combate às organizações criminosas ou para o combate ao tráfico de drogas? Nenhuma, Tiago, nenhuma situação similar. O que eu vejo é desconstrução. Desconstruir o IBAMA, que é um órgão de fiscalização em relação à natureza. A gente vê a nossa Amazônia legal sendo queimada, está desconstruindo a Polícia Federal. A Polícia Federal hoje, ela foi sequestrada por esse desgoverno que está. Quem quer trabalhar corretamente é retirado, é perseguido. Hoje a Polícia Federal só investiga o que o desgoverno federal quer. E isso é ruim, os próprios policiais federais comentam isso. Então, o que a gente vê, a questão das operações de fronteira para combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas, a gente não vê. As Forças Armadas foram retiradas das fronteiras para combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Então, o que a gente vê nesse desgoverno é que os órgãos que devem combater os crimes, eles estão sendo desconstruídos. Seja as polícias, sejam os órgãos de combate ao crime organizado. É um retrocesso muito grande nessa questão no Brasil. E o Brasil precisa retomar o bom caminho de políticas boas de segurança pública, de valorização do policial, de segurança para a sua população e de ações concretas que a gente possa vencer as organizações criminosas, os grandes criminosos, e que a gente possa construir uma sociedade de paz que nós não vemos hoje nesse desgoverno, que só traz situações de risco, situações de perigos e situações que colocam a nossa população num perigo constante. Coronel, dando seguimento, aqui está mais um benefício para a segurança pública, que foi a inclusão das guardas municipais e dos agentes de trânsito no programa Bolsa Formação. O que é interessante destacar nesse ponto? Não era praxe o governo federal fazer algo diretamente de benefício às forças estaduais, muito menos às forças municipais. O que é que a gente enxerga de concreto na gestão do PT? Primeiro, a criação da Força Nacional de Segurança. Nós temos as operações de pacificação do Complexo do Alemão e da Penha. Nós temos a criação da Força de Paz. E nós temos a inclusão das guardas municipais e dos agentes de trânsito municipais no cenário da segurança pública. Isso com valorização concreta aos agentes policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, guardas carcerários, que eram sinônimos, guardas municipais, agentes de trânsito, num programa Bolsa Formação. Eles recebiam uma bolsa para ter melhor dignidade, para conseguir dar condições melhores para a sua família e, em contrapartida, prestar um serviço melhor para a sua comunidade, para a sociedade alagoana, para a sociedade brasileira. Como o senhor enxerga a participação das forças municipais, guardas municipais, agentes de trânsito, no cenário da segurança pública?
Tiago, eu vejo como uma medida altamente acertada, porque o cidadão, ele mora no município, ele reside no município, e as guardas municipais não poderiam ficar fora do sistema de segurança pública no Brasil. Então foi, mais uma vez, uma medida acertadíssima dos governos do PT, Dilma e Lula, em trazer os agentes municipais e os agentes de trânsito também para o Bolsa Formação, para que eles se capacitem ou se capacitassem lá atrás e também tivesse uma melhor remuneração. Tiago, além disso, tem uma outra coisa muito importante feita pelo governo do PT, que foi a lei que promulgou o Estatuto das Guardas Municipais. É um feito enorme. A Lei 13.022 de 2014, ela criou o Estatuto das Guardas Municipais. Então, as guardas municipais hoje têm a sua lei orgânica. Antes, elas viviam solta. Cada prefeito, cada gestor fazia a sua guarda. Às vezes, era cargo comissionado, não era concurso. Era ao bel prazer do gestor de chamar, tirar. Às vezes, era para apadreamento. Então, uma medida acertada e de alta valia foi a aprovação no governo Dilma do Estatuto das Guardas Municipais, definindo tudo. Ó. É assim, a população a cidade com tanta população pode constituir, tem que ser por concurso público. A guarda municipal tem que ser gerida por guardas municipais. Tem uma reclamação, apesar dessa lei ter sido promulgada, ainda tem uma ou outra guarda no Brasil que não é gerenciada pelo próprio guarda municipal, é por um policial militar, por um policial civil, contrariando a legislação. Além dessa lei que você falou, que é a 13.030, que foi um avanço, o Estatuto das Guardas Municipais, converse com qualquer guarda. Foi uma medida acertadíssima dos governos do PT. Vamos dar seguimento, coronel, na nosso bate-papo, na realidade, nessa aula que o senhor está dando com a gente, para a gente, exterminando fake news. Sim. Exterminando fake news. E em matéria de fake news, eu acredito que a 01 eu posso classificar como a pior mentira espalhada pelo bolsonarismo é que a gestão do PT ou que o Lula vai legalizar o aborto. Aos olhos dos religiosos, aos olhos dos leigos, essa possibilidade ela causa pânico, ela causa medo, porque todos nós somos contra o aborto. Mas é mais importante mostrar para que o cidadão se tranquilize, para que o meu irmão cristão, eu sou evangélico, fui batizado na igreja evangélica, cresci em um lar evangélico, graças a Deus, para que ele tenha a certeza de que essa fake news é a pior de todas. A gente vai mostrar aqui que o aborto é uma lei, ele está no Código Penal, o aborto é crime. E como o senhor já demonstrou, como o senhor já explicou, o presidente não tem poder de mudar lei. Só quem muda a lei é o Congresso Nacional. Por isso, é importantíssimo, e eu queria saber a opinião do senhor referente ao aborto. Tiago, é como você já falou e todos nós já sabemos. O aborto é crime, está previsto em lei, no Código Penal, né? E também tem aqueles abortos que são permitidos, que também tem a previsão legal. Então, o aborto é crime, previsto em lei, e tem os que são legais, previstos também na legislação penal. Então, não tem muito o que tergiversar, não tem muito o que conversar. E, reforçando a sua fala, só quem modifica a legislação é o Congresso Nacional. O presidente da República não tem esse poder, esse condão. E outra coisa, o presidente Lula, ele fez uma carta aos evangélicos, esses dias por aí.
E um dos parágrafos dos itens que o presidente Lula fala é o seguinte: sou contra o aborto, e o aborto que existe é o que está na legislação. E o presidente da República não tem competência de legislar sobre aborto. Isso é competência do Congresso Nacional. Essa fake news tem que ser natimorta, morrer na sua origem. É mais uma coisa chocante, né? Uma coisa suja que o bolsonarismo tenta incutir na cabeça do evangélico, do católico e daqueles que têm a sua religião. Eu sou católico e sou da mesma linha de pensamento do nosso presidente Lula. Vamos agora mostrar rapidamente o que é que a legislação penal traz. O Decreto-Lei 2.848 de 40, é o nosso Código Penal, ele traz no seu artigo 124, aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, pena de detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Provocar aborto sem consentimento da gestante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Provocar aborto com o consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Aí nós temos as formas qualificadas no artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados que provocá-lo, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, sobrevier a morte. Nós vamos trazer também as hipóteses do chamado aborto necessário. Então, no artigo 128, não se pune o aborto praticado por mérito. Quando? Aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ou seja, se o único meio de salvar a vida da gestante ou a prática do aborto, a legislação permite. A legislação permite. O aborto necessário de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seus representantes legais. Ou seja, aqui nós temos uma polêmica que a comunidade religiosa pode até discordar. Aquele cidadão que é mais religioso, que tem uma convicção de fé em prol da vida, em prol da manutenção da gestação de uma vítima de estupro, eles vão ter o meu respeito nessa sua convicção, mas aqui nós falamos de uma matéria de legislação. A legislação permite. Não é que o PT ou o presidente seja a favor do aborto nesse caso. Nesse caso, quem autoriza é o Código Penal brasileiro. E da forma que o coronel muito bem explicou, só quem pode legalizar o aborto no Brasil é o Senado, é o Congresso Federal. Fica se espalhando essa fake news para explorar de forma sórdida a fé, o cristianismo, o evangelho, quando nada disso é real. Não há nenhuma iniciativa do PT, do presidente Lula, da presidenta Dilma, no sentido de amplificar as hipóteses de aborto ou de descriminalização do aborto. E isso é muito importante que fique claro. Voltando à nossa apresentação, o que nós temos aqui é uma decisão do STF, onde ele entendeu que a interrupção da gravidez, no caso do feto anencéfalo, também não é crime, através da ADPF 54.
Isso é de extrema importância desmistificar, coronel, porque nós vamos ter o pronunciamento do nosso presidente Lula em rede nacional em diversas situações. Vamos destacar 2. É que essa pergunta já chegou para mim 1000 vezes. A única que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. Eu tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Eu casei com a Lourdes, ela morreu 2 anos depois de casado, morreu no parto. Depois eu fiquei 43 anos casado com a Marisa, ela morreu de um AVC e eu estou casado com a Janja agora. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Recentemente também, coronel, reforçando essa ideia, o presidente Lula teve no podcast Flow. E lá, novamente, ele se manifestou publicamente que é contra o aborto. E não faz sentido nenhum a comunidade cristã, a comunidade evangélica, a comunidade católica, ou até a sociedade que, independente de religiosidade, é contra o aborto, acreditar na mentira de que o PT vai legalizar o aborto. Inclusive, Tiago, o presidente Lula recentemente teve um encontro com os evangélicos e ele lançou uma carta aos evangélicos. E eu vou ler o parágrafo que ele fala sobre a questão do aborto. Vou abrir aspas, porque é a carta do presidente e é a palavra do nosso presidente Lula. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador, e meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todas e todas que este não é o tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Fecha aspas. Essa é a carta compromisso que o presidente Lula lançou para os evangélicos e que ele, numa reunião esta semana com os evangélicos, colocou para todo mundo, para acabar com esse fake news, com essa mentira que o Bolsonaro inventou, querendo raptar, querendo sequestrar o pensamento dos nossos evangélicos. Não caiam nessa armadilha. É mais uma mentira. Agora, coronel, nós vamos entrar nas propostas para a segurança pública do novo governo, da nova gestão, do novo mandato do presidente Lula. A partir agora de janeiro de 2023, com fé em Deus, o presidente Lula vai implantar uma revolução que já fez na segurança pública. Só que dessa vez, não serei eu que irei apresentar. Vamos ouvir direto do nosso presidente quais são as propostas para a segurança pública do seu novo mandato. Porque nós estamos propondo a criação do Ministério da Segurança Pública sem que haja nenhuma interferência na política do Estado. O que nós queremos é aumentar a participação da União sem interferir naquilo que é a obrigação dos Estados hoje. E nós aprovamos algumas coisas que eu considero importantes. Primeiro, a ideia de criar o Ministério da Segurança Pública. Essa é uma reivindicação já um pouco antiga, já um pouco, eu diria, questionada por esses companheiros governadores há muito tempo. E eu acho que a gente vai poder consagrar isso nessa campanha e consagrar a execução se viermos a ser eleito. Depois nós vamos criar o SUSP, um Sistema Único de Segurança Pública, que vai incluir o Ministério Público, vai incluir a Defensoria Pública
e vai retomar o programa o Pronaf e, sobretudo, dentro do Pronaf, retomar as bolsas que a gente tinha para melhor formar os policiais. Também a gente vai criar um comitê científico para a estruturação da segurança pública com planejamento, metas e avaliações. A retomada do Estatuto do Desarmamento, aprovado num plebiscito que vocês participaram. Acordo com os países vizinhos no combate ao tráfico de drogas e uma política integrada nas fronteiras e parcerias com as Forças Armadas. Assegurar a liberação de recursos do Fundo de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário. Esse fundo é importante lembrar que ele já existe há muito tempo, mas me parece que nunca foi usado, ou pelo menos nunca foi liberado para os governadores, e nós vamos então fazer esse fundo funcionar de verdade para melhorar a segurança. Valorização dos profissionais da segurança pública. Aqui é um debate que eu quero que vocês entendam que nós vamos precisar juntar todo mundo, em se tratando de juntar todo mundo, trabalhar juntos. Né? Porque nós temos problema de inteligência, não pode ter 30 inteligências, nós temos que criar uma inteligência única. Aliás, eu fiquei sabendo que quando houve o atentado às torres nos Estados Unidos, as várias polícias que tem nos Estados Unidos, umas sabiam que ia ter o atentado, mas como uma não conversava com a outra, porque cada uma quer guardar segredo, afinal de contas, inteligência é poder, então aconteceu aquilo que aconteceu. A nossa inteligência será integrada, monitoramento ao combate e movimentação financeira das organizações criminosas, que é um poder que nós precisamos quebrar, porque se a gente não quebrar o poder financeiro das organizações criminosas, fica muito mais difícil vencê-las. Reorganizar o sistema penitenciário, separando presos por grau de periculosidade, com trabalho e educação para a ressocialização. 10º, nós vamos retomar a Conferência Nacional de Segurança Pública e criar mecanismos novos de participação. Nós vamos implantar a implantação da Patrulha Maria da Penha em cooperação com as guardas municipais para combater a violência contra as mulheres. Os homens que gostam de bater em mulher se preparem, porque vamos ser muito mais duros com eles. A tecnologia de monitoramento eletrônico para a segurança pública, escolas em tempo integral. Mas aqui é uma coisa muito importante que os governadores falaram, e o que eles têm de experiência é que aonde eles implantaram escola de tempo integral, com esporte, com educação, diminuiu muito a violência contra a juventude, contra jovens, e diminuiu também a participação de jovens com o narcotráfico. Significa que a escola de tempo integral é uma das soluções para a gente não apenas melhor formar o nosso jovem, mas para a gente evitar que ele caia ou que ele seja vítima do crime organizado. E também nós vamos fazer uma coisa importante, que é criar Universidade Pública Federal de Segurança Pública. Ou seja, nós vamos transformar a segurança pública numa coisa importante, com uma universidade própria para poder formar e qualificar melhor os nossos profissionais de segurança pública. Coronel, nós vimos que tudo que já foi implementado de melhor vai voltar. Ou seja, o presidente Lula se comprometeu com o retorno da Bolsa Formação, que é uma valorização concreta para todos os profissionais de segurança pública. Agora eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse a sua mensagem de encerramento para que a gente pudesse finalizar esse bate-papo exterminador de fake news. Pode ficar à vontade. Tiago, a gente percebe que a segurança pública nos governos do PT, Lula e Dilma, elas avançaram de uma forma inquestionável. Aí você, questão do armamento, com o Estatuto do Desarmamento, questão do combate ao tráfico de drogas, lei de drogas, a lei que criou a carreira do agente penitenciário, a lei que criou o DEPEN,
os presídios federais que foram feitos, né? As operações de pacificação, as operações de garantia da lei e da ordem com as Forças Armadas e as forças de segurança, né? O RDD, a lei que criou o RDD, que é o regime diferenciado, disciplinar, que você isola os cabeças das organizações criminosas. E você também vê a estruturação da segurança pública. Quando você faz o PRONASSE, que valoriza o policial, que dá para ele uma bolsa formação, que dá para ele uma capacitação, que oferece a ele condições de ter uma habitação, que dá para ele um equipamento de proteção individual melhor, uma pistola mais avançada, um colete à prova de bala, dá para ele uma viatura melhor. Você vê também que na questão do aborto é fake news, né? É mentira deslavada, porque quem trabalha com a lei no Brasil é o Congresso Nacional. Presidente nenhum tem como modificar essa lei. E o próprio presidente Lula já disse que é contra o aborto. Ele, inclusive, fez agora uma carta aos evangélicos afirmando isso. Olha, eu sou contra o aborto. Já fui casado mais de uma vez e todas as esposas que eu casei, e ele foi viúvo, né, depois, né, ele teve a viuvez, todas elas foram contrárias ao aborto, ele também. E fechando aqui as propostas que o Lula apresentou agora para a segurança pública no governo que virá, a partir de 1º de janeiro de 2023, que nós iremos referendar agora no dia 30 de outubro, no segundo turno, é tudo o que nós queremos. É o Ministério da Segurança Pública, é o SUSP fortalecido, é o Fundo da Segurança Pública repassado para os estados, é a valorização do profissional de segurança pública. Então, o Lula já fez. E o que ele fez, o Lula, a Dilma, os governos do PT, que eles fizeram em segurança pública, na legislação, na estruturação, na busca de atender melhor aos profissionais de segurança pública e também na busca de oferecer uma melhor segurança pública à sociedade, ele já fez e mostrou que sabe fazer. E fará muito mais e melhor no próximo governo. Diferente do governo atual, que não fez nada, ao contrário, só retirou dos profissionais de segurança pública direito e está oferecendo para a sociedade brasileira, em geral, mais risco, com proliferação de armas na sociedade e com o não combate às organizações criminosas, quer seja tráfico de drogas, tráfico de armas, violeiros, esse pessoal que trabalha ilegalmente na busca do ouro, esse pessoal que desmata a Amazônia Legal brasileira. Então, com Lula, Thiago, o avanço na segurança pública será a melhor possível. E chega de fake news, chega de mentira. Obrigado, um abraço. Coronel, esse bate-papo, ele foi um exterminador de fake news. Quem quiser conhecer a verdade sobre propriedade de arma, posse e porte, governo do PT, sobre o combate ao tráfico de drogas do governo do PT, quem quiser conhecer a verdade sobre o posicionamento do aborto do governo do PT, quem quiser conhecer todas as medidas estruturantes que foram tomadas pelo governo do presidente Lula e da presidente Dilma, precisa assistir essa conversa toda. O governo do presidente Lula foi marcado pela regulamentação do porte de arma, ou seja, o cidadão que deseja ter uma arma, o cidadão que precisa portar uma arma, ele tem esse direito assegurado. Não caia em fake news. O governo Lula, o governo Dilma é contra o aborto. Isso é uma matéria do Senado. Não caia em fake news. O governo Lula foi o que propiciou o maior combate
ao tráfico de drogas. Não caia em fake news. O governo que mais fez contra o tráfico de drogas foi Lula. Aí nós temos a criação e estruturação do Departamento Penitenciário Federal, a criação do cargo de agente penitenciário, a realização de concursos para agente penitenciário federal, a criação do RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado no governo Lula, a criação dos presídios federais. O governo Lula criou 5. O governo Bolsonaro fez quantos? Nenhum. 0. As grandes operações de combate ao narcotráfico no Rio de Janeiro. Vocês viram em detalhes as operações de combate ao tráfico de drogas nas comunidades da Penha e do Alemão. A criação da Força Nacional de Segurança, a criação da Força de Pacificação, a Força de Paz, a valorização das guardas municipais e dos agentes de trânsito, a valorização dos policiais através do Bolsa Formação, dos programas habitacionais específicos para os policiais. E o que foi que o bolsonarismo fez para os policiais? Só mais armas nas ruas. Você que é condutor de aplicativo, você se sentiria mais seguro se o seu passageiro estivesse atrás de você armado? Você que recebe uma entrega na sua casa, no seu condomínio, você se sentiria mais seguro se o entregador fosse até você com uma arma na cintura? Não caia em fake news. Aqui vocês viram toda a verdade, toda a legislação sobre os temas mais importantes da segurança pública. E mais, vocês viram o compromisso do presidente Lula com a comunidade cristã contra o aborto, e vocês viram principalmente as propostas novas para o governo Lula a partir de 2023. Coronel, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado por todos os esclarecimentos. E vamos para o dia 13. É 13, Lula.